Jurassic World Evolution 3 está a menos de um mês para chegar, certo? E está nos prometendo bastante coisa nova que irá ter nesse jogo, certo? E hoje eu vim aqui, né, listar assim coisas que eu gostaria que tivesse no jogo, certo? Consertar algumas coisas que teve nos jogos passados, certo? Recomendar algumas mecânicas que poderiam ter no jogo e entre outros, certo? Então, sem mais enrolações, vamos lá pro vídeo. E aí pessoal, tudo beleza com vocês? Aqui quem fala é o Pedro e sejam bem-vindos para mais um vídeo. Hoje estamos aqui para falar, para eu aqui listar, certo, coisas que eu gostaria que tivesse no Jurassic World Evolution 3, que está aí, né, quase chegando, menos de um mês, dia 21 de outubro, tá chegando aí, né, e eu vou aqui listar aqui, né, coisas que poderiam ter no jogo, não foi confirmado se vai ter ou não no jogo, certo? Mas eu vou listar aqui o que eu gostaria que tivesse no jogo, certo? Então, vamos começar logo. Bom, uma ideia que seria muito boa seria um sistema de transporte terrestre, certo? Nos filmes assim, né, nos filmes e um pouco nas séries também, nós sempre tivemos uma cena em que os mercenários sempre transportavam os dinossauros por meios terrestres. Nos jogos, certo, os dinossauros são transportados por helicóptero, certo? Inclusive, eles serão transportados por caixotes, mas seria bem interessante se tivesse um sistema que eles fossem transportados por caminhões, certo? E por falar em transporte, poderíamos ter um sistema de nós podemos pilotar o helicóptero de transporte, né? Isso seria bem louco, né? Afinal, o helicóptero de transporte é automático, ou seja, nós apenas selecionamos o dinossauro que vai ser transportado e o helicóptero vem e pega o dinossauro, certo? Mas seria bem interessante se nós pudéssemos transportar o dinossauro, certo? Bom, pra mim isso seria interessante, não sei se pra vocês seria interessante, mas isso até que seria legal, Outra coisa que seria bem da hora se tivesse é na hora das lutas, certo, de dinossauros, os fatalities, assim, na hora que eles fossem finalizar os dinossauros, eles poderiam recriar as poses, né, a coreografia das lutas dos filmes, né, isso seria bem da hora, como por exemplo, se o T-Rex estiver lutando contra Velociraptors, ele estiver perto de ganhar, ele morde uns Velociraptors e taca longe e faz a pose da Rex no centro de visitantes, certo, rugindo assim, e seria bem da hora, não só essa daí também, na Batalha da Indominus, assim, né, quando o T-Rex estiver lutando contra uma Indominus ou qualquer outro carnívoro grande, ele poderia fazer a coreografia que ele fez com a Indominus, que é ele empurrar a Indominus, morder ela pela cabeça, assim, e tacar ela com força tudo no chão, assim, certo? Isso seria muito da hora, isso seria excelente, certo? E também algo que poderia ter de animações seria na animação de escapar, certo? Pra ser... Eles poderiam ter um sistema pra quebrar a cerca, fosse que nem nos filmes. Nos jogos, assim, né? Quando eles vão escapar, eles sempre dão uma cabeça assim na cerca até ela quebrar. Mas eles poderiam, tipo assim, morder a cerca, que nem acontece nos filmes. Poderiam morder a cerca, certo? Arrebentar, certo? Ao invés de dar uma cabeçada até quebrar a cerca, certo? Poderia ser bem melhor se fosse assim, né? Deles mordendo e arrebentando a cerca. E no caso do espinossauro ou de algum outro carnívoro, né? Quando a cerca não estiver com energia, eles poderiam correr e arrebentar a cerca, assim, que nem o espinossauro assim, no terceiro filme de Jurassic Park. Isso seria bem da hora se tivesse no terceiro jogo. E eu gostaria muito, certo? Gostaria muito. Algo que provavelmente deve ter nesse novo jogo, que é ter muito bem mais modo campanha, certo? Muito mais mapas do modo campanha. No Jurassic World Evolution 2, a gente teve
mais ou menos uns 5 ou 6 modos campanhas, né? Que é o primeiro, que é o do Arizona, o segundo, que é o de Washington, o terceiro, que eu acho que é da Pensilvânia, o quarto, se eu não me engano, é de Oregon, e o quinto é o da Califórnia, certo? E só tem esses, né? E também tem os das DLCs de Dominion, certo? E eu gostaria que nesse jogo, no terceiro jogo, tivesse muito bem mais modo campanha. Gostaria que tivesse em outros países assim, né? Poderia ter o que vai ter nesse jogo, né? A gente viajar pelo mundo para fazer parque de dinossauro, certo? Gostaria que tivéssemos, sei lá, um mapa na África, um mapa na Austrália, um mapa no México, um mapa no Brasil. Seria bom ter um mapa aqui no Brasil, que a gente pode construir um parque de dinossauros aqui no Brasil. Seria muito da hora. E um parque, sei lá, na Espanha, assim, um parque no Japão, se bem que o Japão já foi confirmado que vai ter sim um parque, né? E eu espero que tenha bastante mesmo, assim, né? Pra gente ter, assim, né, mais coisas pra fazer durante o jogo, certo? Pra que seja mais demorado de zerar o jogo, assim, certo? O que eu gostaria que tivesse nesse terceiro jogo também seria que eles melhorassem o sistema de caça de dinossauros, certo? Que mais ou menos assim, eles colocariam bem mais. Eu gostaria que eles colocassem bem mais violência nesse terceiro jogo. Porque, tipo assim, no segundo jogo, quando os dinossauros caçavam outros dinossauros, os predadores caçavam os herbívoros. Funcionava mais ou menos assim, né? Ele corria atrás do herbívoro, certo? De vez em quando mordia na perna, mordia na perna, mordia na cauda, assim, né? E dava um golpe final no pescoço. Eu gostaria que tivesse bem mais violência, tipo, porque no segundo jogo dá a entender que eles, tipo, quebram o pescoço do dinossauro, certo? Tem umas animações bem da horas no segundo jogo de caça, assim, né? Como, por exemplo, a animação do Indoraptor caçando um Amargasauro é foda pra caramba. Ele sobe assim no Amargasauro e estraçalha ele, certo? E dá uma mordida no pescoço pra acabar com ele de vez. Seria muito foda se tivesse mais violência. E aí o Indoraptor arrancasse a cabeça do Amargasauro. Isso seria foda pra caramba. Provavelmente não vai ter nesse terceiro jogo, né? Mas se tivesse, seria foda pra caralho. Algo que obviamente vai ter no jogo, que seria as DLCs das produções novas da franquia, né? Das DLCs de Teoria do Caos e DLCs de Jurassic World Rebirth, certo? Bom, de Teoria do Caos, né? Não vai ter tipo tanta coisa nova, afinal a único dinossauro novo que tivemos em Teoria do Caos foi o Baclex Spinax, que foi uma espécie nova, certo? E acho que só ele vai ser adicionado no jogo de Teoria do Caos. E também poderiam colocar os modelos do Majungasauro e do Sucumimo, certo? E também uma skin pro Alossauro com o olho branco, certo? Do Alossauro. E só isso. E de Rebirth, certo? Rebirth teria algumas coisas, né? Se pá, colocariam também uma animação não, campanha, certo? Uma campanha de Rebirth, certo? Que seria da hora, assim, né? Nós fôssemos na ilha de San Hubert, que é a ilha de Rebirth. E aí nesse modo campanha nós teríamos que ir lá fazer uma reserva, capturar dinossauros e assim extrair sangue dos dinossauros, certo? Com a guarda florestal, com a equipe paleomédica, e assim com esse sangue pesquisar, certas doenças que poderiam utilizar o sangue como forma de medicamento. Seria da hora, seria muito da hora. Poderia ter os mutantes como o T-Rex e o Mutadon. Poderia ter o Titanossauro, certo? Poderia ter duas versões de Titanossauro, uma sem as velas e uma com as velas. A skin do Tiranossauro Rex, o Ember, as skins dos Velociraptors, que mesmo que não apareceram tanto no filme, poderiam estar no jogo. O Ankylops, a Dolores, certo?
Poderia ter uma skin, poderia ter adicionar o Ankylops no jogo e também adicionar um modelo do Mosasauro de Rebirth e também um modelo do Espinossauro, que pro Espinossauro poderia ser tipo pro Giganotossauro, que você muda o visual dele, você muda ou pro visual de Dominion ou pro visual de Jurassic World Evolution, certo? E poderia ter isso se tivesse uma DLC de Jurassic World Rebirth. E também o Quetzalcoatlus, certo? Apesar de eu odiar bastante esse visual do Quetzalcoatlus, se fosse para ter uma DLC de Rebirth, né, eu teria que colocar esse Quetzalcoatlus, né? Mas por mim, se tiver uma DLC de Rebirth, eu nunca utilizaria esse Quetzalcoatlus em nenhum parque meu. Algo que eu também gostaria que tivesse, mais para uma DLC própria do que, sei lá, uma atualização ou ir com o jogo no lançamento, que são espécies de criaturas pré-históricas além dos dinossauros, certo? Como, por exemplo, o Deinosuchus, aquele crocodilo gigante, a Titanoboa, aquela serpente gigante também. Poderia ter alguns bichos do Permiano, certo? Alguns bichos do Permiano e alguns animais cenozoicos, como, por exemplo, o Smilodonte, que Smilodonte apareceu em Acampamento Jurássico, apareceu por pouco tempo, mal aproveitado, mas foi a única criatura da franquia que nunca apareceu no Jurassic World Evolution, certo? Então, se fosse para adicionar algum animal cenozoico ou pré-histórico que não seja dinossauro, teria que ser ele. Afinal, ele é a única criatura que apareceu na franquia que até agora não chegou no Jurassic World Evolution. Poderia ter também mais interações com os animais aquáticos e voadores com os terrestres. No segundo jogo tem certas interações com os animais voadores, com os terrestres, como por exemplo, os raptores e o Indoraptor, eles atacam os pterossauros, os pterossauros caçam galimimos e o Quetzalcoatlus, ele caça hadrossauros, certo? E eu queria bem mais interações além dessas, como por exemplo, sei lá, um espinossauro atacando um pterossauro, ou um gigantossauro trucidando um Quetzalcoatlus. E com os animais aquáticos poderia ser que nem ocorreu em Jurassic World, que é do Mosasauro saltar para fora d'água para pegar criaturas que estão bem próximas da água, que nem aconteceu na batalha final em que a Mosasauro saltou para abocanhar Indominus. Poderia acontecer isso, ou também, né, tipo, sei lá, quando tiver algum animal voador sobrevoando a lagoa, o Mosasauro poderia saltar e abocanhar ele na pura curtição, assim, certo? A que eu também esqueci de comentar seria que quando os predadores fossem caçar os saurópodes poderiam se defender, certo? Já que no Jurassic World Evolution 2, os carnívoros iam atacar o saurópode, certo? E os saurópodes não faziam nada, eles deixavam ser atacados, eles não faziam nada, só tentavam correr pra não morrer e só isso, entendeu? Só isso, certo? E eles acabavam morrendo. Mas poderia muito bem ter nesse terceiro jogo uma mecânica deles se defenderem, pelo menos dar uma chicotada com o rabo deles, certo? Ainda mais que o Diplodocus, que o Diplodocus tem um rabo fino parecendo um chicote, que inclusive ele usava para se defender dos predadores. Então poderia sim os dinossauros, os saurópodes atacarem os carnívoros para se defender, certo? Com uma rabada assim, ou com um chute, sei lá, pra não deixar assim impune, assim, né? Eles serem para não deixar eles serem atacados, certo? Porque é chato, né? Você vê, eles estão tentando correr assim para se salvar assim e acabam morrendo. Que é chato demais. Outra coisa também que eu queria que tivesse é a forma de customizar o padrão de cores do seu dinossauro. Aí você fala: ah, Pedro, mas já tem isso nos outros jogos. Sim, tem, mas o que eu tô querendo dizer é que, tipo, mudar assim o padrão. Cada dinossauro tem sempre um padrão específico. E
E tipo, quando você vai modificar as coisas, você só muda a cor, não muda o estilo do padrão. Eu vou dar um exemplo mais simples. Bom, eu queria poder mudar assim os dinossauros para um dinossauro que tivesse um padrão de tigre, que tivesse listras de tigre. Eu queria ter um dinossauro que o padrão dele fosse ter pintas de onça. Tipo isso. Eu queria fazer um dinossauro que tivesse um padrão de listras no corpo. Tipo isso, entendeu? É tipo isso. E não tem apenas um padrão específico em que eu só mudo a cor dele. Não. Eu queria poder mudar o estilo do padrão de cores dele, entendeu? Bom, galera, esse daí foi o vídeo, né? Eu espero que vocês tenham gostado. Esse daí foram as coisas que eu mais gostaria que tivesse no Jurassic World Evolution 3, certo? E já tá chegando aí em outubro, dia 21 de outubro tá chegando. E o que você quer que tenha no jogo? Deixa aí nos comentários o que você quer que tenha. Se você quer que tenha alguma coisa assim que eu não falei, ou se você gostaria, assim, ou você concorda com as coisas que eu trouxe aqui no vídeo, certo? Deixa aí nos comentários aí, beleza? Eu vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado. Deixa o like, até a próxima e tchau!